Boa tarde, hoje é 8 de setembro de 2018, um belo dia, sábado, em Fort Lauderdale, e vou estar começando a fazer uma série de vídeos sobre o mundo pré-adâmico. E antes de falar sobre o mundo pré-adâmico, estarei falando um pouco sobre a dispensação dos anjos. Estaremos olhando nas referências de Gênesis 1, 2, Isaías 14, 12 e 14, Jeremias 4, 23 a 26, Ezequiel 28, 11 a 17, segundo a Pedro 3, 5 e 6, que é a rebelião e a primeira destruição do primeiro sistema social. Essa palavra destruição, na verdade, ela teria que ser traduzida o derribada, mas como não tem uma tradução mais apropriada, que no grego se chama kataolos ou thimílios, então nós vamos colocar a destruição. E estaremos falando também sobre a primeira terra em seu estado perfeito. Então vamos começar a falar sobre a era anticaótica. Essa era anticaótica, ou a dispensação dos anjos, era uma era anticaótica que se estendeu desde a criação original dos céus e da terra e todas as coisas que nela existiam, até a rebelião e a destruição do primeiro cosmos, ou da primeira ordem social, do primeiro sistema social, como eu disse lá, Cataúlos. Esse foi um período que não tem data entre Gênesis 1 e 1, quando a Terra foi concluída e habitada no início de Gênesis 1 e 2, quando a Terra foi inundada pela primeira vez, e destruindo então toda a vida que nela tinha. Agora, leva-se nesse tempo desconhecido, nessa data desconhecida, durante o qual a Terra estava em seu primeiro estado, perfeito e governada por Lucifer, antes que ele se rebelasse e fizesse com que a Terra fosse inundada, como a gente vê em Gênesis 1 e 2. Agora, em Ezequiel 28, 11 a 17, é afirmado que, Lucifer, tu és perfeito em teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que iniquidade foi encontrada em ti. Isto nos ensina que houve um período de perfeição e impecabilidade na terra e em Satanás, antes de sua queda. Houve então, claro, uma maldição e um estado caótico, como a gente vê em Gênesis 1 e 2, por isso que a gente chama esse período da era anticaótica. Agora, durante essa era, esses seres espirituais que governavam a Terra e também outros planetas, porque essa queda também destruiu outros planetas, isso poderia ser chamado da dispensação dos anjos, ou governo dos anjos, que era uma administração que os anjos, evidentemente, foi um período moral ou probatório projetado para testar esses anjos. E antes de confiar, na verdade, neles um estado eterno, de governo eterno. Por isso que chamamos isso a dispensação, que significa um período moral ou probatório em que Deus testa esses agentes morais e livres de acordo com um padrão fixo de conduta. Todos esses seres espirituais deveriam necessariamente, claro, ser testados, assim como Deus testou o homem, como agentes morais e livres, ou compassos morais, como vocês queiram chamar. E para ver se eles obedeceriam a Deus ou não, antes que fossem confiados a responsabilidade superior e eterna. Agora, esses anjos eram recém-feitos nas mãos divinas, na criação, e tinham sido criados com livre arbítrio. Então, eles eram capazes de fazer sua própria escolha quanto a se eles queriam obedecer ou não.
Agora eles tinham que aprender pela experiência a serem testados se obedeceriam Deus ou não. Tiveram, claro, que aprender com obediência. Assim, eles também tinham que aprender que Deus era um Deus justo e santo em todos os seus caminhos. E ele podia e deveria ser confiável em todas as coisas que não poderiam ser tornadas conhecidas, para então dar livre acesso a esses agentes morais de uma só vez. Eles tinham que aprender que Deus era um governo supremo, moral, do universo e de todas as criaturas que ele tinha feito, e deveriam se consagrar para esse mesmo fim, porque o próprio Deus foi consagrado o maior bem do universo e todas as criaturas que ele fez. Agora eles tinham que provar serem fiéis a Deus para obter essas recompensas pela obediência. Eles tiveram que aprender que a palavra de Deus era verdadeira em relação às penalidades por desobediência. Agora, essas relações dispensacionais divinas eram para o mesmo propósito com os seres espirituais, como são como os seres humanos hoje. Essas relações são plenamente declaradas nessas lições que vamos estudar, e devem, claro, ser revisadas por todos os estudantes, assim, para que ele possa ver mais claramente o propósito divino a lidar com os seres espirituais neste período. Agora, se Lucifer e muitos outros desses seres espirituais tivessem permanecido fiéis a Deus, não haveria essa maldição que temos universal na Terra, e não haveria necessidade de uma recriação dos céus atmosféricos e da Terra e da vida no planeta Terra, como está registrado em Gênesis 1, 3, 2, 25. Nesse caso, os homens e os animais presentes na Terra nunca teriam sido criados. É interessante que agora eu e você estamos aqui pela queda de Satanás. É uma coisa interessante. O registro bíblico dessa primeira maldição na Terra e o cancelamento dessa administração dos anjos sobre a Terra deveriam fazer que os administradores atuais temessem a Deus por causa da rebelião. Pedro adverte os tais rebeldes humanos na Terra da seguinte maneira: como vemos, o juízo deles por um longo tempo não demora, e a sua perdição não adormece. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou ao inferno e o entregou às cadeias da escuridão, para serem reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, pregoeiro da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as como uma queda, tornando-as um exemplo para todos aqueles que deveriam viver ímpios, e entregou apenas Ló. Bom, agora temos em torno de 8 minutos de vídeo, e esse é o primeiro vídeo sobre o mundo pré-adâmico. Agora estamos falando um pouco sobre a dispensação dos anjos, e no seguinte vídeo
começarei a falar sobre o mundo pré-adâmico. Muito obrigado e Deus abençoe. Até a próxima.